como eu gosto de dizer, além desses exemplos citados aqui, o fato de você ceder o seu ouvido para alguém desabafar, meus amigos, vocês têm ideia do bem que vocês estão fazendo ao seu irmão, à sua irmã? Se for o caso, se for pedido, a gente pede a intuição para ajudar, dar uma sugestão, dar um conselho, né? Mas muitas vezes nem tem que falar nada, é só ouvir, só escutar o desabafo daquela pessoa. Vocês sabem disso, muitas vezes é um suicídio que é evitado. Tá certo? Bem, concluída essa parte da página do Nélio Lúcio, do livro Jesus no Lar, né? Como disse a vocês, já entremeei aqui, né, com passagens da codificação de obras, chamadas obras acessórias da doutrina espírita. Vamos continuar nesse caminho. Ainda nos resta um tempo. Vamos continuar falando da importância da caridade, né? Dos caminhos para praticarmos do modo que Jesus nos pediu, né? Conforme a resposta dos espíritos, né? O chamado BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, vamos trazer para o nosso estudo alguém que é sempre importante num estudo como esse, Paulo de Tarso, né? No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10, aquela seção Instruções dos Espíritos, nós temos uma mensagem assinada por Paulo, né? E vamos trazer, em alguns momentos, esse trecho. Tá? Primeiro começa assim. Ele se refere àquela frase que eu comecei o estudo, né? O logo da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Então, Paulo diz isso. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do ser humano, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra, por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Disse há pouco, é o cristianismo redivivo. Comprova, então, a direção que o Espiritismo nos oferece, trazendo as lições de Jesus sem qualquer véu que pudesse, naquele momento lá atrás, não ter deixado ficar tudo explícito. Vocês lembram da frase de Chico Xavier acerca dessa regra, como foi dito aqui por Paulo de Tarso, né? Ele disse, se Kardec tivesse usado como logo do Espiritismo, fora do Espiritismo não há salvação, ele disse, eu não teria seguido a doutrina espírita. Então não preciso comentar mais nada, né? Eu vou voltar aqui ao Paulo, né? Dando continuidade a essa mensagem lá do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele disse ainda, levando-a por guia, nunca a criatura se transviará. Olha só a força dessa frase. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. E por que a consciência vai nos dar essa resposta? Vai mostrar que o caminho é esse. Meus amigos, aí eu vou ter que citar a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, não é isso? Quando Kardec quis saber aonde, em cada um de nós, estão mantidas as leis divinas. Qual foi a resposta recebida? Na nossa consciência. Ninguém precisa nos dizer o que é certo, o que é errado. Nós temos essa convicção. É que nós, muitas vezes, em desequilíbrio, né? Vemos a porta estreita, vemos a porta larga, e ainda preferimos entrar pela porta larga. Direito que nós temos, né? Só não podemos reclamar depois das consequências dessa escolha errada que fizemos. Tá certo? E conclui aqui essa primeira parte da contribuição de Paulo de Tarso. Para fazer-se o bem, mister é necessário, sempre se torna a ação da vontade. Para se fazer o bem, nós temos que ter a vontade de fazer o bem. Para se não praticar o mal, segue Paulo, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Então, meus amigos,
para fazer o bem, você vai suar. Mas, às vezes, para você fazer o mal, basta você não fazer nada. Só basta você se omitir. Basta você se desligar e deixar as coisas rolarem. É essa mensagem que Paulo traz nesse segundo parágrafo dessa sua comunicação, como eu já disse, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ao escutarmos essa situação do bem e do mal, né? Para fazer o bem, tem que ter vontade, né? Etc., não tem como a gente não trazer para o estudo a resposta da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Qual foi a mensagem que os Espíritos trouxeram? É preciso fazer o bem no limite de nossas próprias forças. Deus não nos pede nada além do que Ele sabe que nós somos capazes de fazer. E segue a resposta dos Espíritos. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Aí a gente fecha, né? Junta essa resposta com o que Paulo nos trouxe aqui a pouco, né? Fica claro que não, de novo, não nos resta opção, meus amigos. Temos que fazer o mal. Temos que afastar a vontade de fazer o mal de nós. Temos que não deixar de nos omitir quando a gente vê com o irmão, com a irmã nossa, vai pelo caminho errado. É essa a mensagem, meus amigos.